vídeo de hoje eu quero tratar com você sobre o último êxodo, o êxodo que vai acontecer com a igreja nos últimos dias. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha e deixe o seu like que você vai estar me ajudando bastante aqui no canal Reino de Deus. Irmãos, nesse vídeo eu quero ser mais direto e mais direto ao ponto para nós entendermos o que eu quero falar. Irmãos, acho que todos nós sabemos e entendemos que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, elas são sombras e tipologias daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Então, as coisas que foram escritas naquele contexto, irmãos, que aconteceu com o povo de Israel, foram escritas para nossa correção e para o nosso ensino. Paulo mesmo vai tratar isso quando fala com os coríntios, que as coisas que foram escritas foram para a repreensão e para a correção. De modo que aquilo que eles erraram, nós também podemos errar, e naquilo que eles acertaram, nós também podemos acertar. Então, quando nós vemos que Israel foi tirado do Egito com sinais, prodígios e muitas maravilhas, irmãos, isso é uma figura do que vai acontecer nos últimos dias, irmãos. Daquilo que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Sim, eu quero dizer para você, irmãos, que assim como Deus, ele tirou Israel do Egito fazendo pragas, assim Deus ele vai fazer com a igreja nos últimos dias. Por isso que você vai ver que lá em Apocalipse vai aparecer trombetas, taças e uma série de coisas. E isso tudo, irmãos, está ligado justamente com aquilo que aconteceu. Você está vendo a realidade do cumprimento das promessas de Deus para tirar a igreja dentre as nações. Então isso tudo, irmãos, que está apontado lá, vai tornar acontecer com a igreja, mas de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais evidente, porque isso vai dar o início o quê? Aquilo que a gente sabe que vai acontecer nos últimos dias. Então Deus vai tirar o seu povo dentre as nações, mais uma vez com poderes, maravilhas e muitos sinais. Então esse vai ser o último êxodo. Mas eu quero falar uma coisa muito importante aqui, irmãos, de uma revelação que nós vamos ter no contexto do próprio deserto, que vai aparecer aonde? Lá no Êxodo. Em Apocalipse 12, irmãos, nós vamos ver que a mulher ela vai ser levada para o deserto, perfeito? E quando ela é levada para o deserto, vai ser dito que o Senhor tirou a mulher e levou ela com a grande asa da águia e levou ela até o deserto, onde ela vai ser sustentada durante 1260 dias fora da vista da serpente. E isso é o mesmo que aconteceu aonde, irmãos? Que aconteceu lá no contexto do Êxodo. Quando Deus tirou Israel dentre o Egito, e vai ser dito em Êxodo 19, né? Que ele levou o povo de Israel com a grande asa da águia, né? E levou para o deserto. Você percebe que Deus está nos dando uma figura de que assim como o Senhor levou Israel no passado para o deserto com as asas da grande águia, assim também ele vai tirar o povo dentre o que hoje seria a realidade do Egito e vai levar para o deserto mais uma vez. A diferença é que no primeiro êxodo, irmãos, o povo ia ser levado, tirado do Egito, mas no segundo êxodo o povo vai ser tirado da onde? Da Babilônia. E você vai ver que nessa tipologia do deserto, irmãos, nessa tipologia relacionada ao povo indo para o deserto, existem muitas relações ali, irmãos. Você tem uma figura macro e você tem uma figura micro do que está acontecendo ali. E eu quero dizer para vocês que nessas figuras vão ser reveladas muitas coisas para nós. Muitas coisas extremamente importantes da palavra de Deus que a gente precisa entender. A figura de Moisés, a figura de Josué. E isso tudo vai ter uma ligação até com os contextos que nós estamos estudando em Ezequiel, que a gente vai entender na medida do possível. Nos profetas, por exemplo, irmãos, vai ser dito assim que chegará um dia em que não se dirá mais o Senhor tirou Israel da terra do Egito, mas se dirá o Senhor tirou Israel da terra do norte, ou, se você preferir, da Babilônia. Irmãos, em Apocalipse vai se falar muito sobre Babilônia, por quê? Porque está mostrando que assim como os israelitas estiveram na Babilônia e Ciro veio e tirou Israel, vamos dizer assim, libertou Israel do jugo da Babilônia, assim Cristo vai fazer com o povo de Deus que vai estar espalhado nesta grande Babilônia.
E do mesmo modo que Deus ele vai tirar quem? Do mesmo modo que ele vai tirar Israel lá do Egito com sinais, prodígios e maravilhas, ele vai fazer isso tirando o seu povo dentre as nações com sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver que os sinais que aparecem em Apocalipse, eles são extremamente semelhantes aos os sinais que aparecem no contexto da Páscoa, lá em Êxodo. Por quê? Porque Deus está mostrando o cumprimento dessa Páscoa. Você vai entender, irmãos, que o ir para o deserto no contexto de Êxodo não vai representar só uma figura da igreja lá no final dos tempos indo para o deserto, mas vai haver uma figura de todo o contexto da primeira aliança até o surgimento da nova aliança e a entrada para o reino. Você vai entender isso que eu vou mostrar. Você vai ver que na figura da entrada para o deserto e da saída para a terra prometida vai ter uma relação de muitos milênios ali. E essa relação de milênios vai mostrar como aqueles que estavam na primeira aliança, juntos os que estão na nova aliança, serão salvos e entrarão juntos no reino milenar. Olha que tremendo. E para aqueles que dão um falso testemunho de que nós não cremos em reino milenar, com nações e tudo mais, eu quero mostrar para você que sim, o Israel vai reinar entre as nações, mas tem que se cumprir uma coisa que vai aparecer nessa figura do Êxodo que eu vou mostrar para vocês. E nessa figura, irmãos, que nós vamos ver o povo saindo dentre o Egito, entrando no deserto e depois saindo para a terra de Canaã. Como eu falei, né? Numa figura macro, a gente vai ver uma relação com milênios, mas numa figura micro, nós vamos ver uma relação também com a igreja, saindo dentre as nações e entrando aonde? Na terra prometida, na herança que Deus destinou para Abraão, Isaac e Jacó. Então isso é uma coisa muito tremenda, que Deus está mostrando uma linha do tempo ali, micro e macro naquele deserto. Irmãos, a revelação mais tremenda é no seguinte: quando o povo saiu do Egito, ele vai sair por meio das mãos de Moisés. Deus vai utilizar Moisés para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o mais interessante ali é que aqueles que saíram do Egito, eles eram todos circuncidados. A Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, eles eram circuncidados. Eles haviam sido circuncidados no prepúcio da sua carne. Havia essa figura da ressurreição. Então Moisés vai libertar o povo. Eles estavam com a circuncisão nas suas carnes, vão sair do Egito e vão até o deserto. Mas aí vão acontecer algumas coisas. Por quê? Porque o povo saindo do Egito e entrando no deserto, eles começam a murmurar, começam a duvidar de Deus, dizendo: olha, seria melhor nós tivéssemos ficado no Egito, porque nós temos saudade dos pepinos, das cebolas, etc, etc. Então nós vemos que o povo estava constantemente, irmãos, menosprezando aquilo que Deus havia feito. Eles murmuraram constantemente contra Deus e contra Moisés. Fizeram uma série de coisas ali que você percebe que eram contra o Senhor. Fizeram, por exemplo, dizendo que eles duvidaram do Senhor quando chegaram no Mar Vermelho. Disseram assim: olha, não seria melhor o Senhor ter feito covas no Egito para que nós tivéssemos morrido lá? Eles não tiveram a fé, porque eles, se tivessem crido ali, irmãos, eles podiam ter passado caminhando sobre as águas, como aconteceu com Cristo. Mas eles, irmãos, estavam incrédulos das coisas que estavam acontecendo, mesmo vendo todos aqueles sinais. Em Deuteronômio 8, por exemplo, vai ser dito: Deus fez eles terem fome para que fossem humilhados, porque Deus queria ver o que havia no coração deles. Então esse é o motivo por que Deus às vezes deixava faltar água e faltar o alimento, porque Deus queria provar o coração deles para ver aonde o coração deles estava. Irmãos, eles foram reprovados por causa da dureza do coração deles. Constantemente eles murmuravam, debochavam, zombavam, não é mesmo? Eles não criam nas maravilhas do Senhor. E o ápice de tudo isso foi quando Deus mandou que os espias entrassem na terra. E esses espias entrando na terra para eles verem a herança, esses espias difamaram a herança, né? Diziam que tinham homens muito poderosos, que a terra não era boa. Uma série de coisas. Preferiram voltar para o Egito. Mas apenas Josué e Caleb falaram bem da herança. Eles perseveraram em seguir o Senhor e eles almejaram a promessa, eles almejaram a herança. Eles tiveram prazer em ver a herança e eles vão ser os únicos que, né, entre os únicos da geração antiga que vão entrar na terra prometida, daqueles que saíram do Egito. Quando isso ocorre, irmãos, Deus ele vai dizer assim para o povo, que daquela geração incrédula que tinha entrado, que tinha saído do Egito, apenas os seus filhos de 20 anos para baixo é que entrariam na terra. Porém, a grande maioria vai ser chamada de geração perversa, e a Bíblia vai dizer que eles vão
perecer no deserto. E uma das coisas muito interessantes que você vai perceber, irmãos, é que Deus ele vai dizer que por aquela, isso está no livro de Josué, que por aquela ser uma geração perversa que não obedecia os seus mandamentos, ele vai dizer que todos aqueles que saíram do Egito e entraram no deserto, eles eram circuncidados. Mas devido à desobediência dos seus atos e por eles não obedecerem ao Senhor, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles não circuncidaram seus filhos no deserto. Portanto, aqueles que saíram do Egito eram circuncidados, mas eles não temeram ao Senhor, circuncidando seus filhos no deserto. Então você vai ter ali um monte de gente incircuncisa. É claro que existiam pessoas fiéis que a gente vai entender, mas a grande maioria era desobediente, eles não obedeceram à lei do Senhor, circuncidando seus filhos, tá? Então aqui existe uma relação muito importante que a gente vai entender, irmãos. O quanto Deus está mostrando para nós que tem a ver com aquilo que eu falei da nova aliança. Então no deserto, irmãos, nós vamos perceber que existe uma legião de pessoas que eram incircuncisas, existiam muitas pessoas que eram circuncidadas. Todos aqueles que saíram do Egito, que eram israelitas, eles foram circuncidados. Mas conforme eles iam tendo filhos, conforme iam nascendo pessoas, essas crianças, esses homens, iam ficando incircuncidados. E aí vai acontecer um fato muito interessante, irmãos, porque a gente vai ver que Josué, ele vai introduzir o povo na terra, e quando o povo chega próximo de Jericó, depois que o povo chega nas proximidades de Jericó, depois de ter atravessado e chegado em Canaã, a gente vai perceber, irmãos, que aí sim Deus vai mandar que Josué, veja, Josué circuncidasse aos filhos dos hebreus, porque é aquilo que eu falei, né? Que no tempo que eles saíram do Egito, eles estavam circuncidados, mas a geração que veio depois, ela era incircuncisa. Então Deus vai dizer para Josué, né? Josué, faz facas de pederneiras e circuncida esse povo, porque os seus pais não me obedeceram e não circuncidaram os seus filhos. Olha que tremendo isso, irmãos. Isso é muito tremendo, porque Deus está dando uma revelação para nós aqui, mostrando que aqueles que saíram do Egito eram circuncidados, mas os que entrariam na terra da herança seriam incircuncisos. Irmãos, Deus aqui claramente está mostrando a relação das duas alianças para nós. Pois quando diz que Moisés introduziu o povo no deserto e o povo era circuncidado, mas quando você vê que Josué ele vai introduzir o povo na herança incircunciso, você está vendo as duas alianças aqui. Moisés, que vai representar a primeira aliança, tratando ali na relação daqueles que estão incircuncisos, aqueles que estão circuncisos, aliás, e a gente vê que a grande parte daqueles não temeram o nome do Senhor, por isso que a maioria deles ficou prostrado no deserto. Então veja, quando o povo estava circuncidado ali no deserto, eles não criam verdadeiramente no Senhor, mas aquele povo que vai entrar na terra de Canaã, eles eram incircuncisos. Os seus pais eram circuncidados, mas os seus filhos eram incircuncisos, e vão ser esses filhos que vão entrar onde? Na terra de Canaã. E você vai ver aquela relação sempre que nós vemos que aqueles que vêm depois é que de fato vão herdar as promessas. Por quê? Irmãos, nós vamos ver que quem nasce primeiro é Ismael, que era o maior, mas quem vai levar a herança vai ser aquele que vai vir depois, que era Isaac. Assim também, Esaú nasceu primeiro que Jacó, mas quem realmente levou a primogenitura foi Jacó. Assim também aqueles israelitas que saíram primeiro, eram circuncidados, estavam indo em direção à herança, eles profanaram a sua herança como Esaú e não puderam entrar na herança. Pelo contrário, quem entrou na herança vai ser os seus filhos, aqueles de 20 anos para baixo. Os maiores entraram, mas foram os que vieram depois, os menores, que vão entrar na herança. Assim também o primeiro povo de Abraão, irmãos, que nasceu da carne de Abraão, que tinha descendência de Abraão, que recebeu as promessas de Abraão, eles não puderam entrar por causa da incredulidade e desobediência. Mas nós que viemos depois, nós que saímos daquele povo, como se fôssemos seus filhos, não é mesmo? Os cristãos saíram dentre os judeus, nós é que estamos tendo acesso à herança que foi dada para Abraão. Porque a herança, irmãos, ela é pela promessa, e ela é segundo a obediência, e não segundo a desobediência. Então aqueles lá, eles saíram, eles receberam a promessa, mas como vai dizer em Hebreus, né? Que eles não puderam entrar na herança por causa da incredulidade. Irmãos, olha que tremenda essa revelação. Tudo isso tem um significado muito importante para nós. Por quê? Porque o próprio Moisés vai representar a primeira aliança. E Josué, irmãos, ele vai representar Jesus Cristo. Então quando você vê que Moisés, ele introduz o povo no deserto, representa a primeira aliança, tirando o povo do Egito e introduzindo no deserto. Mas quando, irmãos, Moisés, ele não pôde introduzir na terra, ele não pôde entrar na terra, veja, representa que a própria lei, representada na pessoa de Moisés, não introduziria o povo na herança, mas que viria um
E esse substituiria Moisés para introduzir o povo na terra, e esse é o próprio Cristo. Então Deus está mostrando, irmão, que Moisés, ele vai representar Moisés mesmo. Ele vai mostrar que Moisés representa a antiga aliança. Por isso que aquele povo que estava no deserto, que saiu com Moisés, era circuncidado. Mas aqueles circuncidados que estavam no deserto, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque a grande maioria deles desobedeceu ao Senhor. Assim também aqueles que eram da primeira aliança, que estavam no tempo do Antigo Testamento, muitos deles desobedeceram a Deus e não puderam entrar na herança. E através dessa alegoria, irmãos, Deus nos mostrava que não seria a primeira aliança, que não seria a justiça que procederia da lei que introduziria o povo dentro da terra prometida. Mas Moisés, ele conduziria o povo pelo deserto, e esse deserto que o povo seria conduzido, chegaria um determinado momento em que viria o próprio Cristo representado por Josué, e Josué vai introduzir agora o povo na terra, mostrando que não seria Moisés que introduziria, mas sim Jesus Cristo, aquele que introduziria o povo na terra. E se você olhar, irmãos, no tempo de Moisés, ele era aquele, vamos dizer assim, o cabeça do povo. Porém, você percebe também que Arão era o sumo sacerdote. Você tem uma representação muito tremenda aqui. Você vai ver que Moisés, nessa primeira tipologia, vai representar o quê? A primeira aliança, vai representar a justiça da lei. E aquele povo, irmãos, que estava lá no deserto, circuncidado, representa o povo que era participante da primeira aliança. E o sumo sacerdote vai ser quem? Vai ser justamente Arão. Então Arão, ele vai representar o sacerdócio da primeira aliança, Moisés vai representar a aliança do Sinai, e o povo circuncidado vai representar aqueles que estavam na primeira aliança. Mas depois que passam 40 anos, quase toda aquela geração perversa, conforme diz a palavra, vai morrer. Arão vai morrer também, e Moisés vai morrer. Então agora os filhos daqueles que estavam no deserto, eles agora vão ser introduzidos na herança por meio de Josué. E nós vamos ter dois personagens que vão ser trocados aqui. Moisés vai ser trocado por Josué, e Arão vai ser trocado por seu filho Eliezer. Arão não pôde entrar na terra, bem como Moisés também não pôde entrar na terra, porque eles desobedeceram ao Senhor. Mas Deus estava mostrando com isso, irmãos, a relação de que a primeira aliança e o sacerdócio levítico, eles não eram perfeitos. E esse sacerdócio e essa aliança tinha defeitos. Por isso que houve a necessidade de uma nova. E essa nova aliança vai ser tipificada através de Josué, e o novo sacerdócio, que vai ser o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, vai ser tipificado por Eliezer. Eliezer, por exemplo, vai ser o pai do sacerdote Zadok, que nós vamos ver mais para frente. E depois, irmãos, que Moisés morre e Arão morre, depois que passam os 40 anos, nós vamos ver que depois que esses 40 anos passam, irmão, nós vamos perceber que agora aqueles que eram os filhos daqueles circuncidados, esses que agora são incircuncisos, eles vão ser introduzidos na terra pelas mãos de Josué e pelas mãos de Eliezer. E lá em Números vai ser dito que Eliezer e Josué seriam aqueles que repartiriam a terra para o povo. Eles vão repartir a terra para o povo. E nós vamos ter nisso, irmãos, uma figura muito importante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que aqueles circuncidados, eles representam o povo da primeira aliança? E aqueles circuncidados representando o povo da primeira aliança, eles vão ter filhos. E estes filhos agora vão ser incircuncisos, e esses incircuncisos vão entrar na terra. Irmãos, aquele povo circuncidado vai representar o povo que saiu de fato do Egito. Então, quando você vê Moisés tirando o povo do Egito, representa o povo hebreu na carne sendo tirado do Egito. Mas no mesmo deserto vão surgir os filhos desses hebreus. E esses filhos desses hebreus incircuncisos agora vão representar o povo que sairia dentro dos circuncisos e seria o que? Justificado segundo a fé, não mais segundo uma circuncisão terrena. Então, lembra que eu falei para você, irmãos, que existe uma visão micro e uma visão macro? Na visão micro, você está vendo de fato o final dos tempos, quando o povo vai ir para o deserto no final dos tempos, vai ser introduzido na herança. Mas na visão macro, irmão, olha o que você está vendo. Você está vendo as duas alianças. Moisés representando o próprio Moisés, que está introduzindo o povo no deserto. Mas a saída desse deserto, irmãos, por Josué já apresenta milênios depois, quando o próprio Cristo vai tirar o povo da Babilônia e vai introduzir o povo na terra da promessa. Irmãos, a primeira aliança, ela vai ser tipificada pelo povo saindo do Egito. Mas quando Josué tira o povo, não é mesmo, do deserto, já está representando Cristo tirando o povo do deserto da Babilônia. Deus fez um salto de milênios dentro do deserto. Entrou o povo da primeira aliança no deserto, mas saiu o povo da nova aliança e foi introduzido na terra de Canaã. Josué ali, irmãos, já não está mais representando
numa visão micro, mas numa visão macro, ele está representando o próprio Cristo levando o povo para a herança. Ao ponto que Moisés representa a si mesmo, introduzindo o povo no deserto, tirando do Egito, mas depois a gente vê que Josué é como se Deus quisesse dar um salto ali de 2000 anos e mostrar o futuro. Então no deserto, as pessoas da primeira aliança vão morrer, mas nesse mesmo deserto as pessoas que representam a nova aliança, elas vão viver. Portanto, o deserto, irmãos, representa o trabalho de Deus durante todo o tempo em que Deus trabalhou no seu povo. E esse tempo, irmãos, ele está contando ali desde a saída do deserto, desde a saída do Egito. Moisés tirando do Egito, e agora o povo vai passar 40 anos naquele deserto. Só que ali você vai ver os da primeira aliança tipificados nos circuncisos e os da nova aliança tipificados nos incircuncisos. O povo entra circuncidado como representando a primeira aliança, mas sai incircunciso como representando a nova aliança. Só que tem uma figura muito tremenda ali, irmãos. Por quê? Porque nós vamos ver que do deserto vão sair circuncidados e incircuncisos. E nós vamos ver que Deus está mostrando a tipologia de uma ressurreição e daqueles que estiveram lá no princípio, que vão herdar juntamente com aqueles que vão estar no fim, que somos nós. E desses circuncidados que vão entrar na terra, nós vamos ver que Josué e Caleb foram aqueles que obedeceram ao Senhor e entraram na terra. Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá. E Eliezer da tribo de Levi. Só que isso não quer dizer, irmãos, que apenas Josué e Caleb entraram. Mas houveram pessoas que saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto e agora vão entrar na terra prometida. Mas nessa visão macro, irmão, nós vemos que milênios se passam ao ponto de que a primeira aliança e a segunda aliança vão aparecer nisso. Então quer dizer que pessoas ficaram vivas desde o contexto lá da primeira aliança, passaram pela segunda aliança e agora vão estar no fim dos tempos? Não, irmãos. Deus está mostrando exatamente a ressurreição, irmãos. Porque aqueles que foram obedientes e saíram do Egito e entraram na terra prometida, representa aqueles que no contexto da aliança, da primeira aliança, da aliança do Sinai, foram fiéis a Deus. Eles saíram do Egito, permaneceram fiéis ao Senhor dentro do Egito, dentro do deserto, e agora vão sair e entrar na terra de Canaã. Assim, irmãos, quando eles entraram, representa que eles aceitaram a aliança da primeira aliança com o Senhor. Mas quando eles saíram, como eu falei para vocês, que representa essa passagem de milênios, ao ponto que Deus está trabalhando na primeira e na segunda aliança, significa que eles entraram, mas a sua saída já representa a sua ressurreição. E aqueles que são circuncidados, irmãos, vão herdar a terra, vão herdar a herança no mesmo momento. Circuncidados e incircuncisos vão entrar pelas mãos de Josué, aquele que representa o Cristo. Irmãos, isso nos mostra claramente que Deus está prometendo a herança para os circuncisos, os que andaram, que obedeceram ao Senhor, e os incircuncisos, que como Abraão foi justificado sem a circuncisão, vão ser participantes da mesma herança. Irmãos, Deus está nos mostrando que Josué, representando a própria figura do Cristo, esse Josué é que vai introduzir aqueles que obedeceram no deserto, sejam os circuncisos ou os incircuncisos. Assim, aqueles que foram obedientes ao Senhor no regime da primeira aliança, junto com aqueles que obedeceram ao Senhor no regime da nova aliança, vão entrar e tomar posse da mesma herança, pois circuncisos e incircuncisos entrarão em Canaã pelas mãos de Josué. Portanto, a herança é uma, irmãos, mas existem as dispensações de cada aliança. Mas a verdade é que todos eles vão ser justificados e vão ser introduzidos pela mão de Josué. Esse é o motivo porque em Hebreus diz que muitas coisas que Deus falou pela vida deles, dos profetas e daqueles que estavam no passado, se cumpriram em nós. Porque eles falaram sobre nós e nós, por meio da vida deles, entendemos o que vai acontecer com nós mesmos. E aí Deus vai dizer por meio do escritor de Hebreus, né? Que Deus fez todas essas coisas para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Porque tanto nós como eles vamos ser aperfeiçoados no mesmo momento. E o que é o aperfeiçoamento, irmãos? O aperfeiçoamento trata-se da ressurreição. Por isso que vai dizer no mesmo escritor de Hebreus que Cristo foi aperfeiçoado por meio da morte e por meio dos sacrifícios que ele passou. Cristo, sendo Deus, precisa ser aperfeiçoado? Não. Mas o seu estado, da semelhança do Adão terreno, ela precisava ser glorificado. Assim também o nosso estado do Adão terreno, ele precisa ser glorificado. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados pela ressurreição. E assim como Josué, irmãos, ele vai circuncidar o povo quando o povo entra na herança, assim também vai se cumprir as palavras de Paulo que diz, né? Que nós fomos circuncidados no coração. E Paulo também diz, para complementar isso, que a verdadeira circuncisão é o quê? É o despojamento dessa carne mortal. Assim, irmãos, na vinda de Jesus Cristo, nós vamos ser despojados dessa vida terrena, dessa morte terrena, dessa carne mortal. Nós vamos ser revestidos do homem celestial. Não só nós,
mas aqueles que nos primeiros tempos, na primeira aliança, aqueles que estiveram debaixo da primeira aliança serão ressurretos e receberão a sua herança exatamente como nós, no mesmo momento. Por isso que a Bíblia diz para Abraão não, mas diz para Daniel: Daniel, vai e encerra as palavras desse livro, descansa, né, e no fim dos dias receberás a tua herança. Assim também, todos aqueles, irmãos, que obedecerem ao Senhor serão participantes da mesma herança, que assim como Josué ele vai distribuir a terra com Eliezer para aqueles homens, assim também Cristo vai repartir a nossa herança entre todos nós. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo agora no momento, mas a gente vai continuar trabalhando esse tema, tá? Tem muita coisa importante para falar sobre ele. E meu tempo anda meio corrido, né? Você sabe que eu tô trabalhando, então vocês veem que eu gravei um pouquinho aqui em casa. Eu também quero agradecer o pessoal aqui desse lugar que me cedeu aqui para me gravar no Parque Harmonia aqui em Viamão, né? Você vê que lugar bonito. Me cederam aqui essa paisagem para me gravar aqui livremente, né? Então quero agradecer o pessoal. E eu quero pedir para vocês se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que vão ter muitos vídeos aqui. Mas, irmãos, antes de finalizar, eu quero falar uma coisa aqui. Irmãos, eu tô fazendo uma vaquinha aqui no canal pra gente buscar uma câmera um pouquinho melhor. Minha câmera ela é muito pesada e ela só grava 30 minutos por vez. E isso dá muito trabalho quando você quer fazer algumas filmagens com irmãos e tudo mais. Você tem que estar cada meia hora, tem que estar apertando o botão. Tô querendo buscar essa câmera, irmãos, né? E sozinho é um pouco difícil. Então, vou fazer essa vaquinha, irmãos. Você pode ajudar com qualquer valor, tá? Pra ajudar um pouco na qualidade aqui do canal, pra poder fazer uns vídeos mais longos também, sem ter que estar precisando dar pause na câmera. Vou deixar na descrição para você, vai estar aparecendo aqui na tela a vaquinha. Quem quiser ajudar, ajude o canal para buscarmos essa câmera, tá bom? Todo mundo ajudando não fica caro. Irmãos, que Deus abençoe. Fiquem todos aí na paz de Cristo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.